Toda a refeição que eu preparava com esmero acabava no lixo. O meu marido e a minha sogra rejeitavam-na com insultos, preferindo gastar dinheiro numa casa de pasto que frequentavam religiosamente. No entanto, um grande segredo por detrás daquele estabelecimento acabou por ser revelado, mudando tudo. Enquanto se preparam para ouvir esta história, deixem nos comentários de que cidade nos estão a ver. Não se esqueçam de apoiar este canal com um gosto e uma subscrição, para que tenhamos ainda mais motivação para vos trazer histórias mais interessantes. O ar da manhã ainda estava gelado quando saí do quarto. O relógio na parede da sala de estar marcava apenas as 5 da madrugada. A casa ainda estava silenciosa. Ouvia-se apenas o tic-tac do relógio, que parecia acompanhar cada passo meu em direção à cozinha. Acendi a luz, prendi o cabelo de qualquer maneira e vesti o avental que estava pendurado atrás da porta. Esta era a minha rotina diária, desde que me tornei oficialmente mulher do homem chamado Lourenço. Esta manhã, planeava cozinhar algo especial. Na tarde anterior, tinha ido ao mercado, escolhendo os ingredientes frescos com o maior cuidado. Comprei um frango do Campo Tenro, um conjunto completo de ervas aromáticas e legumes frescos. O meu plano era fazer um frango na púcara e uma sopa de legumes rica. 2 pratos que, tanto quanto sabia, eram os favoritos do meu marido. Comecei por limpar o frango, cortando-o em pedaços e escaldando-o brevemente para remover qualquer cheiro indesejado. Enquanto o frango cozia, as minhas mãos descascavam com agilidade cebolas, dentes de alho, cenouras e batatas. O som da faca a bater na tábua de cortar quebrou o silêncio da manhã. Piquei os temperos até obter uma pasta fina. O aroma perfumado das ervas e especiarias misturadas começou a encher o ar da cozinha. Sempre adorei este cheiro. Para mim, cozinhar não era apenas uma obrigação, mas uma forma de carinho e amor que eu dedicava à minha nova família. Refoguei a pasta de temperos num pouco de azeite até estar cozinhada e aromática, e depois juntei os pedaços de frango do campo. O som do refogado a encontrar o azeite quente soava como uma pequena melodia aos meus ouvidos. Adicionei vinho branco, uma folha de louro, um ramo de salsa e um pouco de polpa de tomate. Mexi lentamente para que os sabores se fundissem. Enquanto esperava que o frango na púcara apurasse e cozinhasse na perfeição, virei-me para o outro bico do fogão para preparar a sopa de legumes. Cortei feijão verde, abóbora, berinjela e nabo em cubos de tamanho preciso. Fiz tudo com o máximo rigor. Assegurei-me de que os legumes cozinhavam no ponto certo, nem demasiado moles, nem demasiado duros. O caldo ficou saboroso, com a quantidade de sal e tempero medida com cuidado. Provei-o várias vezes para garantir que o sabor estava perfeitamente equilibrado. Salgado, com um toque adocicado dos legumes e ligeiramente picante. Exatamente como a receita de família que sempre fora elogiada pelos meus amigos e parentes. Pontualmente às 6 da manhã, todos os pratos estavam prontos. O vapor ainda subia da terrina da sopa e da travessa com o frango na púcara. Disponho tudo na mesa de jantar de forma arrumada. Limpei o suor da testa. Contemplei a minha obra com um sentimento de satisfação. Preparei os pratos, os talheres para o Lourenço e para a minha sogra. Fiz até um chá quente para minha sogra e um café forte para o Lourenço. Depois de tudo perfeito, sentei-me numa das cadeiras, à espera que eles acordassem e saíssem dos quartos. Passou-se meia hora, e a porta do quarto do Lourenço abriu-se. O meu marido saiu já vestido para o trabalho. A sua cara estava impávida, sem o mais leve esboço de um sorriso quando me viu sentada à mesa. Aproximou-se, puxou a cadeira à minha frente e sentou-se. O seu olhar percorreu os pratos que eu tinha arranjado com tanto esmero. Não havia brilho de interesse nos seus olhos. Nenhuma palavra de agradecimento por eu me ter levantado de madrugada para preparar tudo aquilo. Peguei no prato dele. Servi-lhe uma porção de arroz branco quente e depois coloquei um pedaço do frango na púcara e algumas conchas de sopa ao lado. Coloquei o prato mesmo à sua frente. Come, Lourenço. Enquanto está quente, disse eu, com um tom calmo e educado. Lourenço não respondeu. Pegou no garfo. Remexeu a comida no prato com enfado. Cortou um pequeno pedaço de frango, mergulhou-o no molho e levou-o à boca. Mastigou lentamente. No segundo seguinte, pousou o garfo de volta no prato com uma certa brusquidão, provocando um som metálico bastante audível. Empurrou o prato para longe de si. Não me apetece comer em casa, disse o Lourenço, com uma voz fria e cortante.
Os seus olhos fitaram-me sem expressão. A tua comida não é boa. A frase saiu-lhe da boca sem rodeios, sem qualquer tentativa de suavizar as palavras. Fiquei em silêncio. Olhei para o prato dele, onde mal se notava a pequena garfada. O meu coração, claro, sentiu uma pontada. No entanto, não deixei que o meu rosto mostrasse qualquer emoção. Lágrimas. Não. Não iria chorar por uma coisa destas. Respirei fundo, tentando manter o ritmo do meu coração estável. Quanto mais ele tentava rebaixar-me por alguma razão, mais a minha mente se tornava clara e calma. Antes que eu pudesse responder ao Lourenço, a porta do quarto ao lado abriu-se. A minha sogra saiu do seu quarto, a ajeitar o seu hobby de chambre. Caminhou em direção à mesa de jantar com passos lentos. O seu olhar fixou-se imediatamente no prato do Lourenço, que ele tinha afastado, e depois virou-se para mim com aquele olhar cínico que eu já conhecia tão bem. Puxou uma cadeira ao lado do Lourenço e sentou-se. Sem se dar ao trabalho de provar a minha comida, a minha sogra começou logo a criticar. Já te disse, Beatriz. É inútil cozinhares tanto se o sabor é insípido. Tu não sabes cozinhar, disse a minha sogra, num tom depreciativo. Cruzou os braços sobre o peito. Não é como a ex-mulher do Lourenço, que era uma cozinheira de mão cheia. O paladar do Lourenço está habituado à comida boa, comida com classe, com tempero a sério. Já a tua comida é insonsa, estranha. Lourenço acenou com a cabeça, concordando com a mãe. É verdade, mãe. Mais vale tomar o pequeno almoço fora, a caminho do escritório. Isto só me tira o apetite logo de manhã. Lourenço levantou-se da cadeira, pegou na sua pasta de trabalho que estava no sofá e beijou a mão da mãe. Passou por mim sem sequer olhar, e saiu de casa. Ouvi o som do motor do carro a ser ligado, e pouco depois, o som do carro a afastar-se lentamente da garagem. Agora, restávamos apenas eu e a minha sogra na sala de jantar. Ela olhou para mim com um ar de vitória, como se tivesse conseguido reforçar a minha posição nesta casa. Ouviste bem o que o teu marido disse? Continuou a minha sogra. Levantou-se da cadeira. Também não me apetece comer a tua comida. Vou comprar um pão com chouriço à pastelaria aqui do bairro. Que desperdício. Gastar o dinheiro das compras em ingredientes para depois a cozinheira não saber o que fazer com eles. A minha sogra afastou-se, deixando-me sozinha à mesa. Pegou na sua carteira e saiu de casa sem olhar para trás. Os meus olhos fixaram-se nos pratos sobre a mesa. O frango na púcara e a sopa de legumes, que eu fizera com todo o meu esforço e dedicação desde as 5 da madrugada, estavam agora ali, frios, sem que ninguém os apreciasse. Peguei no garfo usado pelo Lourenço, tirei um pouco do molho e provei. O sabor estava no ponto. Perfeito. Sentia-se o caldo rico do frango. Os temperos estavam perfeitamente apurados. Não havia nada de errado com a minha comida, nem tecnicamente, nem em termos de sabor. Pousei o garfo. O facto de a minha comida ser, na verdade, deliciosa, mas ainda assim ser rejeitada de forma tão crua, fez com que o meu cérebro começasse a analisar a situação. Se não se tratava do sabor, então tratava-se de um sentimento. Havia algo profundamente enraizado na cabeça do Lourenço e da sua mãe. Esta rejeição não era apenas uma questão de gosto pela comida, mas uma forma de dominação, uma maneira de me rebaixarem e controlarem os meus sentimentos constantemente. Eles traziam deliberadamente o nome da ex-mulher dele para atacar a minha saúde mental e a minha autoconfiança. Muitas mulheres ficariam destroçadas, a chorar num canto da cozinha ou a lamentar o destino de ter um marido e uma sogra tão cruéis. Mas eu não. Lentamente, um sorriso tênue, quase imperceptível, surgiu no canto dos meus lábios. Levantei-me com calma. Sem pressa, comecei a arrumar a mesa. Levei o prato do Lourenço com os restos de comida. Levei todos os pratos intactos de volta para a cozinha. Transferi o frango e a sopa para recipientes com tampa. E guardei-os no frigorífico. Não os ia deitar fora. Era comida boa. Podia comê-la mais tarde, ao almoço. Lavei a louça suja e as panelas com movimentos regulares. O som da água a correr da torneira acompanhava os meus pensamentos, que não paravam de girar. Limpei a bancada da cozinha até ficar a brilhar, certificando-me de que não restava uma única mancha de gordura. Limpei o fogão, varri o chão da cozinha e lavei o meu avental. Fiz tudo de forma muito sistemática e organizada. Percebi uma coisa esta manhã: discutir ou chorar à frente deles só lhes daria o que eles queriam.
A satisfação de me verem sofrer. Eu não lhes daria essa satisfação. Quanto mais eles me encurralavam, mais eu tinha de me dominar. Tinha de usar a cabeça, não o coração. Este problema não era sobre a minha incapacidade na cozinha. Era sobre algo muito maior, fora desta casa. Algo que fazia o meu marido e a minha sogra idolatrarem tanto uma figura do passado. E eu ia descobrir o que era, sem precisar de sujar as mãos com emoções inúteis. O sol começava a descer no horizonte, emitindo uma luz alaranjada que entrava pelas frestas da janela da sala de estar. O relógio marcava as 6 da tarde. Eu estava sentada no sofá, a ler um livro sobre gestão de negócios de restauração. Hoje, não preparei o jantar. Não por preguiça ou por estar amuada, mas porque sabia perfeitamente que seria em vão. Pelo padrão que se repetia há meses, desde que casamos, esta noite o Lourenço chegaria certamente à casa com comida de fora. E, como esperado, por volta das 7:30 da noite, ouviu-se o portão da frente a abrir, seguido pelo ronco do motor do carro do Lourenço a entrar na garagem. Fechei o meu livro, coloquei-o cuidadosamente na mesa de centro e levantei-me para o receber. A porta da frente abriu-se. Lourenço entrou com um ar cansado, mas trazia nas mãos 2 sacos de plástico brancos bastante grandes. Assim que entrou, um cheiro forte invadiu imediatamente a sala de estar. Um cheiro a alho frito, um aroma intenso de peixe grelhado e um odor salgado e forte de marisco ou algo do gênero. O aroma era muito característico. O cheiro da comida de uma tasca de bairro, cujos temperos são exagerados para abrir o apetite. A minha sogra, que estava a ver televisão na sala, virou-se imediatamente com uma expressão radiante. Até desligou a televisão e apressou-se a ir ter com o Lourenço. Ah, trouxeste comida daquela tasca outra vez, Lourenço? Perguntou a minha sogra com um tom alegre, em total contraste com o tom de voz que usara para falar comigo de manhã. Sim, mãe. Passei por lá a caminho de casa. Havia uma fila bastante grande, por isso é que cheguei um pouco mais tarde, respondeu o Lourenço, entregando os sacos de plástico à mãe. Não me cumprimentou, como se eu fosse uma peça de mobiliário invisível. Ótimo! Por acaso já estou cheia de fome. Vou pôr a mesa, disse a minha sogra, entusiasmada, dirigindo-se à cozinha com os sacos. Fui atrás dela com passos calmos. Fiquei de pé, não muito longe da mesa de jantar, a observar a minha sogra a desempacotar o conteúdo dos plásticos. Havia vários embrulhos de papel pardo e recipientes de plástico transparente. A minha sogra transferiu o conteúdo para os nossos pratos de cerâmica. O menu desta noite era carapaus grelhados, batatas a murro com alho, um molho piripiri que parecia extremamente oleoso e umas iscas de porco. A cor era escura, típico de comida cozinhada em lume forte e com temperos industriais ou molhos em grande quantidade. Lourenço acabou de se vestir e juntou-se a nós na mesa de jantar. Sentou-se e serviu-se imediatamente de uma grande porção de arroz branco que eu tinha cozinhado mais cedo. Curiosamente, quanto ao arroz branco, eles nunca protestavam. Começaram a comer com avidez. Eu fiquei encostada à bancada da cozinha, com os braços cruzados, a observar a cena à minha frente com uma expressão neutra. A sala de jantar encheu-se com o som dos talheres e dos sons de satisfação da minha sogra. Meu Deus, Lourenço! O tempero deste peixe está mesmo no ponto. Que delícia! Elogiou a minha sogra, mastigando com a boca meio aberta. Ela elevou deliberadamente o tom de voz, garantindo que eu ouvia cada palavra que dizia. Lourenço acenou. A sua boca estava cheia de arroz e peixe. Sim, mãe. O piripiri também está no ponto certo de picante. Fantástico. Não é insípido e pálido como a comida de certas pessoas nesta casa. Lourenço olhou para mim de soslaio, lançando a indireta diretamente na minha direção. A minha sogra riu-se cinicamente, concordando com o filho. Claro que a qualidade é muito diferente. Quem cozinha isto tem mãos de mestre. Usa temperos com coragem. O sabor é potente. Já quem costuma cozinhar nesta casa, nem se atreve a usar temperos. Se calhar, até a cortar legumes ainda é canhestra, acrescentou a minha sogra, rindo-se de forma trocista. Continuaram a conversar, a elogiar a comida como se fosse um banquete de um restaurante com estrelas Michelin de classe mundial. Cada elogio que proferiam era sempre acompanhado de um insulto dirigido a mim. Criaram deliberadamente uma atmosfera de pressão,
esperando que eu me sentisse humilhada, com ciúmes, zangada, ou que corresse para o quarto a chorar. No entanto, eu apenas fiquei a observar em silêncio. Não respondi às suas palavras. Analisei os seus movimentos de boca, a forma como mastigavam e as palavras que escolhiam. Aos meus olhos, aquilo parecia um teatro reles. Aquele exagero era demasiado evidente. Alguém que realmente aprecia comida de qualidade não estaria ocupado a comentá-la, enquanto a comparava constantemente com a de outra pessoa. Eles estavam a validar a sua escolha, como se tentassem convencer-se a si mesmos de que a comida era extraordinária, apenas para justificar o seu ódio por mim. Depois de quase meia hora, terminaram de comer. À mesa de jantar estava uma grande desarrumação, espinhas de peixe espalhadas pelos pratos. Manchas de molho e piripiri sujavam a toalha de mesa, e os embrulhos de plástico da comida foram deixados amontoados. Lourenço levantou-se, lavou as mãos no lava-loiça e arrotou ruidosamente. Estou cheíssimo. Vou descansar para o quarto, disse o Lourenço, e foi-se embora. A minha sogra também se levantou, olhou para a mesa suja e depois virou-se para mim. Por favor, arruma isto tudo, Beatriz. Lava a louça imediatamente. Não deixes que o cheiro a peixe fique na cozinha. Sem esperar pela minha resposta, foi para a sala de estar para voltar a ver televisão. Aproximei-me da mesa de jantar. O cheiro a peixe e aos restos de molho picante atingiu-me de imediato. Peguei num saco do lixo e comecei a deitar fora os papéis de embrulho. Quando estava prestes a deitar fora os restos de comida do prato do Lourenço, os meus olhos fixaram-se num pedaço do rabo do carapau que ele não tinha comido, juntamente com um pouco do molho piripiri e das batatas a murro. A curiosidade que eu tinha contido finalmente tomou conta de mim. Queria saber com certeza quão elevado era o padrão de sabor do meu marido e da minha sogra. Peguei num garfo limpo do escorredor, apanhei um pedacinho da carne do peixe grelhado, passei-o ligeiramente pelo molho piripiri e levei-o à boca. Mastiguei devagar, permitindo que a minha língua sentisse cada elemento do sabor. Os meus olhos semicerraram-se ligeiramente quando o sabor começou a desvendar-se no meu paladar. Salgado. Excessivamente salgado. O sabor do sal dominava de tal forma que mascarava o sabor original da carne do peixe. Além disso, havia um sabor intenso que ficava no céu da boca. Um sabor muito característico e penetrante, que só pode ser produzido pelo uso de glutamato monossódico, GMS, em quantidades exageradas. A textura do peixe também estava um pouco seca, sinal de que foi grelhado durante demasiado tempo ou talvez reaquecido. Passei a provar o azeite das batatas a murro. A mesma coisa, salgado, picante da malagueta que arranhava a garganta, e mais uma vez, o sabor muito dominante do GMS. Pousei o garfo de volta no prato sujo. A minha conclusão foi definitiva. Esta comida não era de todo especial. Era o padrão de uma tasca de rua que depende de intensificadores de sabor instantâneos para ter um gosto forte na língua. Em termos de qualidade nutricional e técnica de cozinha, esta comida não se comparava em nada ao prato caseiro que eu tinha feito de manhã. Comecei a limpar a mesa, com a mente a trabalhar arduamente. Quanto mais sujos os pratos que eu lavava, mais afiada se tornava a minha intuição. Por que é que o Lourenço e a sua mãe estavam tão obcecados com comida tão banal? Por que é que a elogiavam como se fosse uma obra de arte culinária? E por que é que a minha sogra comparava sempre a minha cozinha com a da ex-mulher do Lourenço, se eles comiam comida de uma tasca? Espera aí! Murmurei baixinho, quase inaudivelmente. Fechei a torneira. As minhas mãos, ainda com espuma do detergente, seguravam firmemente um prato de cerâmica. Se esta comida não era especial, então havia outra razão para eles a comprarem todos os dias. Havia uma ligação emocional ou um motivo oculto que os fazia, consciente ou inconscientemente, fechar os olhos à verdadeira qualidade do sabor e usar a desculpa da comida boa puramente como uma arma para me rebaixar. A atitude defensiva do Lourenço, a provocação deliberada da minha sogra e o dinheiro das compras que o Lourenço sempre alocava para comer fora. Sequei as mãos num pano limpo. O meu olhar atravessou a parede da cozinha. Eu não me ia deixar continuar a jogar segundo as regras que eles estabeleceram. Tinha de descobrir a raiz do problema. Amanhã começaria a procurar informações. Tinha de saber de onde vinha, na verdade, esta comida barata. Os raios de sol da manhã
filtravam-se lentamente pelas frestas das cortinas do meu quarto, trazendo um calor que contrastava com a frieza dos meus sentimentos. Acordei com a cabeça um pouco pesada. Passei a noite quase sem conseguir dormir. A minha mente não parava, a reviver a cena da noite anterior, quando o meu marido e a minha sogra comiam com tanto apetite, a elogiar a comida da tasca cheia de intensificadores de sabor, enquanto me lançavam indiretas cortantes. Fiquei a olhar para o teto branco do quarto, percebendo que havia uma parede invisível, mas muito espessa, nesta casa. Uma parede deliberadamente construída para me aprisionar num sentimento de culpa e inutilidade. Levantei-me da cama e fui até a casa de banho lavar o rosto. A água fria na minha pele deu-me uma certa frescura, ajudando-me a afastar os vestígios de sono e exaustão emocional. Olhei para o meu reflexo no espelho. As olheiras estavam um pouco mais acentuadas, mas o meu olhar já não refletia a tristeza dos dias anteriores. Havia uma determinação a começar a acender-se ali. Prendi o cabelo num rabo de cavalo alto, peguei numa pequena carteira de cima da cômoda e agarrei no saco de compras de pano que costumava pendurar atrás da porta da cozinha. Esta manhã, decidi não cozinhar um prato complicado. Era inútil passar horas na cozinha, a esgotar as minhas energias físicas e mentais para servir uma refeição nutritiva, se no final acabaria no lixo ou seria simplesmente ignorada. Ia apenas cozer uns espinafres e grelhar uma fatia de queijo para mim, para o meu marido e a minha sogra, que encontrassem a sua própria comida. Afinal, eles sempre tinham uma desculpa para rejeitar qualquer coisa que eu fizesse. Saí de casa, tranquei a porta da frente devagar para não os acordar, pois provavelmente ainda dormiam profundamente, e caminhei pelas ruas do bairro em direção ao local onde o vendedor ambulante de legumes costumava parar. O ar matinal no meu bairro era sempre revigorante. Os limoeiros e as laranjeiras plantados em frente às casas dos moradores proporcionavam uma sombra relaxante. Ouvia-se o chilrear dos pássaros a responderem-se de ramo em ramo, como se saudassem o novo dia. Alguns vizinhos varriam os seus passeios, enquanto outros aqueciam os motores dos carros ou das motas. Troquei cumprimentos amigáveis com alguns vizinhos com quem me cruzei, sorrindo brevemente apenas para manter a boa vizinhança. Os meus passos eram leves, embora o peso no meu coração ainda fosse palpável. Só queria comprar um molho de espinafres e um pedaço de queijo e voltar rapidamente para casa para me acalmar. Ao longe, já conseguia ver a carrinha de legumes, a preferida das donas de casa do bairro, estacionada debaixo de um plátano frondoso no cruzamento. Como sempre, o local estava movimentado. Um grupo de mulheres em roupões de casa já se tinha juntado à volta da carrinha, ocupadas a escolher legumes frescos, a negociar preços e, claro, a trocar histórias. Aquele ponto de encontro das mulheres na carrinha de legumes era como um centro de informações ambulante do nosso bairro. Todo tipo de notícias, desde o aumento do preço dos bens essenciais, ao comportamento dos filhos dos vizinhos, até as últimas fofocas de casamentos, era discutido exaustivamente ali. Normalmente eu apenas ouvia as conversas de passagem, respondia o mínimo necessário e despedia-me assim que as minhas compras estavam feitas. Nunca gostei muito de me meter na vida dos outros. No entanto, hoje, sem me aperceber, a minha decisão de ir um pouco mais tarde à carrinha de legumes iria mudar toda a minha perspectiva sobre o meu próprio casamento. Aproximei-me da carrinha pela parte de trás, escondida por uma fileira de pacotes de tremoços e frascos de temperos pendurados pelo vendedor. As mulheres na frente pareciam demasiado entretidas com a sua conversa para notarem a minha chegada. Comecei a escolher um molho de espinafres, à procura das folhas mais verdes e sem buracos. Enquanto estava ocupada a escolher, ouvi vagamente a conversa delas a dirigir-se para um tópico que fez a minha mão parar subitamente no ar. Uma mulher com uma voz bastante estridente, que eu conhecia como uma das moradoras da rua principal do bairro, iniciou um novo assunto. O seu tom de voz baixou um pouco. Mas como estávamos muito perto, consegui ouvir cada palavra que ela dizia com clareza. Olhem lá, minhas amigas. Vocês conhecem aquela tasca de tenda que abriu há uns meses na rotunda principal, aquela que vende peixe grelhado e uns petiscos, sabem? Disse a mulher, com um tom cheio de entusiasmo, típico de quem está prestes a partilhar uma fofoca escaldante. Ah, a da tenda azul que está sempre cheia à noite, não é? Sim, eu sei. O meu marido uma vez comprou lá comida. Disse que era razoável e o preço era bom. O que é que se passa com essa tasca? Respondeu outra mulher, com a voz a soar curiosa.
No entanto, os meus ouvidos estavam agora totalmente focados na conversa delas. Por alguma razão, um pressentimento estranho começou a apoderar-se de mim ao ouvi-las mencionar a tasca na rotunda principal. Era a mesma direção de onde o meu marido vinha sempre com os sacos de comida todas as noites. Não é por causa da comida, amigas. A voz da primeira mulher voltou a ouvir-se. Desta vez, o seu tom era mais sussurrado, como se estivesse a partilhar um grande segredo. Vocês sabem quem é a dona daquilo? Aquela que cozinha e serve os clientes? Quem é? É alguém aqui do bairro? Não, é a ex-mulher do senhor que mora ali no fim do bloco, na Casa Branca, o marido daquela senhora que casou há poucos meses. O mundo à minha volta pareceu parar por uma fração de segundo. O meu coração, que antes batia normalmente, agora martelava com força no meu peito. O meu sangue pareceu subir à cabeça, deixando a minha visão um pouco turva. A Casa Branca no fim do bloco. O marido da senhora que casou há poucos meses. Essa é a minha casa, essa sou eu. Elas estavam a falar do meu marido. A minha mão, que segurava uma batata, tremia violentamente. Prendi a respiração. Tentei ao máximo não fazer qualquer som que as pudesse alertar para a minha presença atrás da prateleira de tremoços. Tinha de ouvir o resto da história. Quezideiro. Tinha de saber a verdade que me fora escondida durante todo este tempo. O quê? A sério, a ex-mulher dele? As vozes das outras mulheres soaram chocadas, misturando-se num murmúrio agitado. E então? O que é que tem ser a tasca da ex-mulher? É isso que me faz ter pena da nova esposa. Continuou a primeira mulher com um tom de compaixão forçada. Eu passo lá muitas vezes à noite quando vou buscar o meu filho às explicações. Quase todas as noites vejo o carro do marido estacionado perto da tasca. Ele vai lá jantar, amigas. Jantar na tasca da ex-mulher. Meu Deus, a sério? E a nova esposa em casa, o que é que come? A comida intragável era apenas uma ferramenta para me torturar mentalmente, para me fazer sentir inferior. Enquanto isso, lá fora, eles festejavam, desfrutando de uma cumplicidade que nunca tinha realmente acabado. Eu era apenas um escudo. Uma formalidade levada para aquela casa por uma razão qualquer, enquanto os seus corações e mentes ainda estavam presos àquela tasca na rotunda. Sem me aperceber, uma lágrima rolou do canto do meu olho, molhando a minha bochecha fria. Limpei-a rapidamente com um gesto brusco. Não. Não podia chorar aqui. Não podia deixá-las ver-me destroçada e tornar-me o espetáculo gratuito da sua fofoca matinal. Tinha de sair dali antes que a minha compostura se desmoronasse por completo. Pousei de volta os espinafres e as batatas que tinha na mão sobre a banca da carrinha, com um movimento lento e cuidadoso. Recuei lentamente. Afastei-me da carrinha sem fazer barulho. Virei-me e afastei-me a passo rápido do cruzamento. Não me importava se o vendedor de legumes me chamasse. Não me importava com os olhares de espanto de alguns vizinhos que me viam a andar apressadamente com o rosto pálido. No caminho de volta para casa, a minha mente estava num turbilhão. A paisagem à minha volta parecia desfocada. O som dos veículos e o chilrear dos pássaros já não eram audíveis, substituídos por um zumbido alto nos meus ouvidos e pelo eco das vozes daquelas mulheres a repetirem-se na minha cabeça. Jantar na tasca da ex-mulher, a sogra também costuma lá estar, a conversar e a rir às gargalhadas, como uma família que ainda está unida. Continuei a juntar todas as peças dos acontecimentos desde o primeiro dia em que pisei aquela casa como esposa. A frieza do meu marido na nossa primeira noite, a sua relutância em tocar-me, o olhar cínico da minha sogra sempre que eu tentava, o dinheiro para as despesas do mês que ela se queixava ser sempre pouco, apesar de eu poupar ao máximo. E claro, a rotina de trazer comida da tasca para casa, cujo cheiro sempre me enjoava. Agora tudo fazia sentido. Todas as peças soltas do puzzle juntavam-se agora para formar uma imagem terrível. Eu tinha sido completamente enganada. Este casamento era apenas uma peça de teatro cruel, e eu era a protagonista no papel da idiota que não sabia de nada. Eles manipularam-me, brincaram com os meus sentimentos e espezinharam a minha dignidade todos os dias, enquanto se riam de mim nas minhas costas com aquela mulher. Cheguei em frente à minha casa. A casa de pintura branca que eu antes considerava o meu novo palácio agora, parecia uma prisão assustadora. Agarrei o puxador do portão com as mãos ainda a tremer. A tristeza que antes me dominava começou a desvanecer-se lentamente, substituída por um sentimento diferente, muito mais forte, mais denso e mais quente.
Raiva. Sim, uma raiva imensa. Respirei fundo, tentando estabilizar as minhas emoções antes de entrar. Abri o portão devagar, atravessei o pequeno jardim e abri a porta principal. A casa ainda estava silenciosa, tal como quando a deixei há pouco. No entanto, desta vez, já não via esta casa com os olhos de uma esposa em busca de reconhecimento. Via-a como um campo de batalha, e jurei a mim mesma: não perderia esta batalha sem dar uma luta memorável. Naquela tarde, o ar dentro de casa parecia muito mais quente e abafado do que o normal, apesar de a ventoinha de teto na sala de estar girar na velocidade máxima. Eu estava sentada no sofá, com o olhar fixo no ecrã da televisão que transmitia um programa de entretenimento da tarde. No entanto, a minha mente vagueava longe, para além do cruzamento do bairro, em direção a uma tasca de tenda azul cujo nome se tinha gravado na minha memória naquela manhã. Desde que voltei da mercearia, de mãos vazias e com o coração despedaçado, esforcei-me ao máximo para agir normalmente. Limpei a casa como de costume, varri o chão até ficar limpo, lavei a roupa suja acumulada e passei a ferro as camisas de trabalho do meu marido com vincos perfeitos. Fiz tudo com movimentos mecânicos, como se o meu corpo fosse controlado por um autômato, enquanto a minha alma estava ocupada a traçar um grande plano. A minha sogra estava sentada na sua poltrona favorita, não muito longe de onde eu estava. Comia umas batatas fritas de pacote enquanto ria de vez em quando de uma cena cômica na televisão. Não havia no seu rosto o menor sinal de culpa ou peso na consciência. Parecia tão em paz, a desfrutar da sua vida sobre o sofrimento que ela deliberadamente criara para mim. Ver o seu rosto sereno fez a raiva no meu peito ferver ainda mais. No entanto, mordi os lábios com força para a conter e não explodir naquele momento. Não podia confiar apenas nas fofocas das mulheres da mercearia. Embora estivesse 100% certa de que o que elas disseram era verdade, eu precisava de provas concretas. Tinha de ver com os meus próprios olhos. Tinha de provar até que ponto esta farsa estava a ser levada e quão profunda era a mentira que eles tinham plantado no meu casamento. Não me ia deixar continuar a ser vítima desta manipulação barata. O tempo parecia passar muito devagar. Cada tic-tac do relógio de parede soava como um martelo a bater-me na cabeça. Eu continuava a olhar para o relógio, em contagem decrescente até o final da tarde. Normalmente, o meu marido chegava à casa por volta das 7 da tarde. Às vezes chegava às 7h30, com os sacos de comida que traziam a desgraça. Se os rumores de que o meu marido parava na tasca a caminho de casa fossem verdadeiros, eu tinha de lá estar antes de ele chegar. Tinha de encontrar uma posição ideal para os observar sem ser descoberta. Perto das 5 da tarde, aconteceu algo invulgar. A minha sogra levantou-se da poltrona, desligou a televisão e dirigiu-se ao seu quarto. Momentos depois, ouviu-se o som da água a correr na casa de banho. Ela estava a tomar um duche, algo que raramente fazia a esta hora, a menos que houvesse um evento importante. Comecei a sentir-me inquieta. Fingi que arrumava as almofadas do sofá enquanto observava a porta do quarto da minha sogra. Cerca de meia hora depois, a porta do quarto abriu-se. A minha sogra saiu com uma aparência muito diferente do habitual. Usava uma túnica com padrão floral que parecia nova, umas calças de tecido bem passadas e o seu rosto estava com uma maquilhagem leve. Até pôs um perfume cujo cheiro forte chegou até onde eu estava. "Vou só ali fora, está bem?" disse a minha sogra enquanto calçava as suas sandálias de couro na varanda. O seu tom de voz era alegre, quase como o de uma adolescente a ir a um encontro. Ela não olhou para mim enquanto falava, como se pedir-me autorização fosse apenas uma formalidade vazia. "Onde vai, sogra? Quer que a leve a algum lado a esta hora?" Tentei provocar uma reação no seu rosto. Forcei um tom de preocupação na minha voz, embora me sentisse enjoada. Ela pareceu um pouco surpreendida com a minha oferta, mas rapidamente disfarçou a surpresa com um sorriso forçado. "Ah, não é preciso. Vou só encontrar-me com umas amigas do grupo de cartas ali na avenida principal. Depois venho para casa sozinha, talvez um pouco tarde. Não te preocupes em cozinhar para mim." Ela saiu apressadamente pelo portão antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Fui até a janela, espreitando por uma fresta da cortina. Vi a minha sogra a chamar um táxi que passava, entrar e desaparecer em direção à saída do bairro. O meu sangue gelou. A desculpa do encontro com as amigas do grupo de cartas soou-me completamente falsa.
O meu instinto feminino gritava que ela não ia encontrar-se com amiga nenhuma, mas sim com aquela mulher. Ia à tasca na rotunda principal. Esta era a minha oportunidade de ouro. Não podia perder mais tempo. Corri para o meu quarto. As minhas mãos trêmulas agarraram um casaco preto do armário e vesti-o à pressa. Peguei numa máscara cirúrgica, num chapéu escuro, e coloquei a carteira e o telemóvel numa pequena mala a tiracolo. Tinha de me certificar de que estava bem disfarçada para não ser facilmente reconhecida se eles, por acaso, olhassem na minha direção. Saí de casa, tranquei a porta rapidamente e caminhei, quase a correr, em direção à estrada principal, que ficava logo à saída do portão do bairro. Não queria apanhar um táxi da praça perto de casa, porque eles certamente me reconheceriam. Optei por chamar um serviço de transporte por aplicação, pedindo ao motorista para me ir buscar em frente a um mini-mercado um pouco mais longe de minha casa. Durante a viagem na mota que rasgava o trânsito do final da tarde, o meu coração não parava de bater acelerado. O vento que me batia no rosto não conseguia arrefecer o suor frio que começava a escorrer pelas minhas têmporas. Cada vez que a mota parava num semáforo, sentia como se o tempo congelasse. O medo, a ansiedade e a raiva misturavam-se numa bola de emoções que me sufocava a garganta. Tinha medo do que ia ver. Mas, ao mesmo tempo, estava desesperada por saber a verdade. Pare em frente àquela farmácia. Por favor, pedi ao motorista quando nos aproximávamos da rotunda principal. Não queria sair mesmo em frente à tasca. Saí da mota, paguei a viagem e procurei rapidamente um esconderijo estratégico. Do outro lado da estrada larga, havia uma fila de lojas e quiosques. Escolhi ficar atrás de uma roulotte de farturas que ainda não tinha aberto. A sua posição era um pouco recuada no passeio e estava na sombra de uma árvore grande, o que a tornava bastante escura, mas oferecia um ponto de vista muito claro para o outro lado da rua. Os meus olhos focaram-se imediatamente numa tasca de tenda azul que se destacava na esquina da rotunda. Uma faixa amarela brilhante com um menu de marisco e peixe grelhado estava estendida por cima. A tasca era bastante espaçosa, com filas de mesas de madeira compridas e cadeiras de plástico vermelhas arrumadas. Fumo branco e espesso saía do grelhador de peixe na frente da tasca, espalhando um aroma característico e forte a peixe, azeite e alho. O mesmo cheiro penetrante que todas as noites poluía o ar da minha sala de jantar. Semicerrei os olhos, perscrutando, uma a uma, as pessoas que estavam na tasca. Ainda não havia muitos clientes, pois passava pouco das 5 da tarde. E ali, numa das mesas mais ao canto, mas com vista direta para a rua, estava sentada uma mulher de meia-idade que eu conhecia muito bem. A minha sogra. Ela não estava sozinha. À sua frente, estava sentada uma mulher jovem e atraente. O seu cabelo estava preso num coque elegante, o rosto maquilhado de forma a realçar a sua beleza, e usava um avental de cozinha. A mulher parecia estar a limpar as mãos com um guardanapo enquanto ria abertamente de algo que a minha sogra dizia. A minha sogra inclinou-se para a frente, acariciando as costas da mão da mulher com grande afeto, exatamente como uma mãe que sente saudades da sua própria filha. Prendi a respiração. As minhas mãos apertaram a alça da minha mala com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Então, aquela mulher era a ex-mulher do meu marido. A mulher cuja comida era sempre elogiada como se fosse um manjar dos deuses em minha casa. A mulher cuja sombra era sempre usada para medir todas as minhas fraquezas. E agora eu via com os meus próprios olhos quão próxima e calorosa era a relação delas. Um calor que eu nunca, em toda a minha vida, recebi da minha sogra desde que casei com o filho dela. Continuei imóvel no meu esconderijo, a conter o ardor que começava a acumular-se nos meus olhos. Não desviei o olhar nem por um segundo. O tempo continuou a arrastar-se, aproximando-se das 6 da tarde. As ruas à minha volta ficavam cada vez mais congestionadas com o trânsito de quem voltava do trabalho. O som das buzinas era ensurdecedor, mas a minha atenção estava apenas focada na tasca de tenda azul do outro lado da rua. E então, o que eu mais temia finalmente aconteceu. Um carro sedã prateado aproximou-se devagar e parou mesmo em frente à tasca. O meu coração pareceu parar quando vi a matrícula do carro. Era o carro do meu marido. A porta do condutor abriu-se e o homem que todas as manhãs afastava a minha comida com uma cara fria saiu. Ele não parecia cansado como alguém que acaba de regressar de um dia de trabalho.
O seu rosto estava radiante, com um sorriso largo a adornar os seus lábios. Entrou na tasca com passos leves. Assim que o viu chegar, a mulher de avental levantou-se imediatamente para o receber com um sorriso muito doce. Um sorriso carregado de intimidade. O meu marido acenou calorosamente em resposta ao cumprimento da mulher e depois dirigiu-se à mesa onde a sua mãe estava sentada. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da mãe, mesmo em frente à mulher. A mulher virou-se rapidamente para a cozinha, preparou algo com movimentos ágeis e depois voltou à mesa deles com um copo de vinho e um pires de tremoços. Colocou a bebida mesmo em frente ao meu marido com muito cuidado. Do meu lugar, do outro lado da rua, conseguia ver claramente como a interação deles se desenrolava. O meu marido aceitou o vinho, olhou nos olhos da mulher e disse algo que a fez rir baixinho, corando. A minha sogra deu uma palmada no ombro do meu marido, juntando-se à conversa, e os três riram juntos. Uma risada muito solta, muito natural e muito dolorosa de se ver. Os três estavam ali sentados, rodeados pelo fumo do grelhador e pela luz tênue da tasca de rua, criando uma imagem de família perfeita. Pareciam uma família harmoniosa e unida, a passar o final de tarde juntos, a conversar sobre o dia a dia, a partilhar histórias sem qualquer barreira entre eles. Enquanto eu estava a tremer atrás de uma roulotte de farturas do outro lado desta rua barulhenta, a engolir em seco, a ver o meu marido e a minha sogra a darem o amor, a atenção e as risadas que deveriam ser minhas a uma mulher do seu passado. A dor era indescritível. O meu peito estava apertado, como se uma pedra enorme estivesse a esmagar os meus pulmões, dificultando a minha respiração. As minhas pernas tremiam violentamente. Senti vontade de cair e chorar desesperadamente ali mesmo, naquele passeio sujo. O facto de eles estarem tão felizes aqui, enquanto me tratavam como uma criada em casa, destruiu todos os resquícios de esperança que eu ainda tinha neste casamento. Durante todo este tempo, sempre que a minha comida era insultada, eu culpava-me. Pensava incessantemente, a tentar descobrir que receita estava errada, que técnica de cozinha eu não dominava, que tempero faltava. Levantava-me de madrugada todos os dias, cortava-me nos dedos para aprender a fazer cortes de legumes perfeitos. Aguentava o sono para preparar o tempero certo, na esperança de que um dia pudesse ver um sorriso no rosto do meu marido ao comer a minha comida. Mas afinal, todo o meu esforço não valia de nada. O problema nunca esteve nos temperos da minha comida. O problema não era o ponto de cozedura dos legumes ou o sabor do molho. O problema principal estava nos seus corações, que se recusavam a aceitar a minha presença. A comida era apenas uma desculpa, uma ferramenta que eles usavam para canalizar o seu ódio e a sua relutância em relação a mim, enquanto mantinham a sua relação proibida com o passado. Vi o meu marido a comer o prato servido por aquela mulher com um apetite voraz, exatamente como uma pessoa faminta que encontra a comida mais deliciosa do mundo. Ele mastigava com prazer, limpando ocasionalmente o suor da testa, e depois continuava a sua conversa com a mulher e a sua mãe. O seu rosto parecia tão sereno, tão satisfeito, uma expressão que ele nunca nem por um instante me mostrou em casa. Fechei os olhos com força, deixando uma última lágrima cair pela minha bochecha coberta pela máscara. Respirei fundo, enchendo os meus pulmões com o ar do final da tarde, misturado com o fumo dos escapes e a poluição da estrada. Quando abri os olhos novamente, a cena da família feliz do outro lado da rua já não me parecia uma pintura bela e dolorosa. Parecia agora um circo barato, um espetáculo de mentiras nojento. A tristeza e o desespero que quase me paralisaram tinham se evaporado rendendo-se. Chorar, lamentar o meu destino e implorar por compaixão ao homem que ria descontraidamente do outro lado da rua não iria mudar nada. Não iria permitir que a minha dignidade continuasse a ser espezinhada por pessoas que nem sequer me respeitavam como ser humano. Virei-me de costas, dando as costas à cena dolorosa na tasca de tenda azul. Afastei-me do cruzamento, caminhando pelo passeio com passos firmes e decididos. Não precisava de perder mais tempo aqui a ver o resto do drama deles. Já tinha obtido todas as respostas de que precisava. Os factos estavam à vista de todos. A partir deste momento, eu já não era a esposa submissa que se levantava de madrugada para cozinhar pratos especiais em troca de um elogio vazio. Já não era a mulher fraca que baixava a cabeça sempre que era alvo de indiretas e humilhações. Se eles consideravam aquela casa apenas um local de passagem e a mim apenas uma sombra,
então eu faria com que eles percebessem o quão cara era uma sombra que eles desprezavam. O jogo deles podia já durar há muito tempo, mas a minha vez de retaliar estava apenas a começar. Eu iria preparar uma sobremesa muito mais surpreendente do que simples comida de tasca cheia de intensificadores de sabor. Uma sobremesa que eles recordariam para o resto das suas vidas. A viagem de volta daquele cruzamento pareceu um túnel do tempo longo e vazio. Sentei-me no banco de trás de um TVDE que chamei, com o olhar perdido pela janela. As luzes da cidade, que normalmente pareciam belas, agora eram apenas clarões ofuscantes e dolorosos. A imagem do riso solto do meu marido com aquela mulher e a minha sogra repetia-se como uma cassete estragada na minha cabeça. Cada vez que essa imagem surgia, era como se uma mão invisível me apertasse o coração com força. Já não chorei. As minhas lágrimas pareciam ter secado, substituídas por um vazio no peito que lentamente se enchia de uma raiva densa. Ao chegar a casa, ainda estava tudo às escuras. Eles ainda não tinham voltado. Abri a porta, acendi a luz da sala e fui diretamente para a casa de banho. Fiquei debaixo do chuveiro de água fria por um bom tempo, deixando a água percorrer o meu corpo da cabeça aos pés. Queria limpar-me de toda a sujidade, do pó da rua e também dos resquícios da minha própria estupidez. Depois de terminar, vesti o meu pijama mais confortável. Penteei o cabelo lentamente e sentei-me no sofá da sala. Apaguei deliberadamente a luz principal da sala, deixando apenas uma pequena lâmpada de canto a emitir uma luz fraca. Sentei-me em silêncio, de braços cruzados, à espera que eles chegassem. O relógio de parede bateu às 8 da noite, quando se ouviu o portão de ferro da frente a abrir. O som do motor do carro do meu marido, que eu conhecia tão bem, entrou na garagem, seguido pelo som da porta do carro a fechar e os passos de duas pessoas a aproximarem-se da porta principal. Ouvi o riso baixo da minha sogra a comentar algo do lado de fora. Pareciam muito felizes. A chave rodou na fechadura e a porta de madeira rangeu ao abrir. Assim que entraram, o cheiro forte que eu tanto odiava invadiu imediatamente toda a sala. O cheiro a alho frito, peixe grelhado e batatas a murro. Eles tinham trazido novamente comida daquela tasca. O meu marido entrou primeiro, a segurar 2 sacos de plástico, enquanto a minha sogra o seguia. Ainda estavam entretidos a conversar quando o meu marido procurou o interruptor na parede. A luz principal acendeu-se, ofuscante. O riso deles parou instantaneamente quando me viram sentada, imóvel, no sofá, a olhar fixamente para eles com um olhar gelado. O meu marido ficou ligeiramente surpreendido. Parou por um momento antes de voltar a colocar a sua habitual expressão impassível. Ainda não estás a dormir? Por que é que estás sentada no escuro? Assustaste-me, disse ele, num tom rude, sem sentir qualquer culpa. A minha sogra bufou, passou por mim sem me olhar e foi para a cozinha. Deve estar a querer chamar a atenção. Deixa-a estar, Lourenço. Vou pôr esta comida nos pratos. Tu vai tomar banho. Depois comemos. Eu não me mexi do sofá. Respirei fundo, reunindo toda a coragem e calma que me restavam. Não podia explodir. Tinha de os confrontar com a cabeça fria. Lourenço, chamei-o com a voz neutra, interrompendo os seus passos em direção ao quarto. Podemos falar um minuto? O meu marido parou. Virou-se para mim com uma expressão de enfado, suspirando como se o meu pedido fosse um fardo insuportável. Falar do quê, Beatriz? Estou cansado. Acabei de chegar do trabalho. Se queres discutir sobre comida outra vez, é melhor poupares as tuas energias. Levantei-me do sofá, aproximei-me lentamente dele. Os meus olhos fitaram os dele, à procura de um pingo de honestidade. Mas o que encontrei foi apenas um muro de arrogância. Não quero discutir o sabor da tua comida, Lourenço, disse eu, devagar, mas com ênfase. Só quero perguntar uma coisa. Quem é, na verdade, a dona daquela tasca de tenda azul na rotunda principal? Ao ouvir a minha pergunta, o corpo do meu marido ficou tenso. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente, e um brilho de pânico atravessou o seu rosto antes de ele o disfarçar rapidamente com uma expressão de raiva. Da cozinha, ouviu-se o som de um prato de cerâmica a ser pousado com força na mesa, sinal de que a minha sogra também tinha ouvido a minha pergunta e parara o que estava a fazer. O que é que queres dizer com essa pergunta? A voz do meu marido subiu de tom, tentando esconder o seu nervosismo com um grito. É apenas uma tasca normal. A minha tasca de eleição. Por que é que de repente te estás a meter onde não és chamada? Sorri cinicamente.
O sorriso mais amargo que alguma vez esbocei na vida. Não sou chamada? Tu rejeitas a minha comida todos os dias, insultas-me, humilhas-me e comparas-me constantemente com a tua ex-mulher. Depois trazes comida daquela tasca todas as noites e comes com um apetite voraz. E agora que eu sei que a dona, a cozinheira e a empregada daquele sítio é a tua ex-mulher, dizes que não é da minha conta? O rosto do meu marido ficou vermelho. Ele não esperava que eu descobrisse o seu grande segredo tão depressa. No entanto, em vez de pedir desculpa ou sentir-se envergonhado por a sua mentira ter sido descoberta, ele avançou, encurtando a distância entre nós com um olhar intimidatório. Andaste a espiar-me? Gritou ele, com uma voz que fez as paredes da sala tremer. Seguiste-me até lá. Que raio de mulher és tu? Comportas-te como uma louca desocupada. Respondi, com um tom de voz estável, recusando-me a ser intimidada pelos seus gritos. O bairro inteiro já sabe do teu comportamento. A senhora da mercearia, as vizinhas, todas falam de ti, que passas as tardes na tasca da tua ex-mulher com a tua mãe. Como se fossem uma família feliz que nunca se separou. Vocês enganaram-me a descarada dentro desta casa. De repente, a minha sogra apareceu da cozinha com o rosto vermelho de raiva. Aproximou-se rapidamente de mim e apontou o dedo trêmulo diretamente à minha cara. Cuidado com o que dizes, Beatriz! Gritou a minha sogra, com uma voz esganiçada. Como te atreves a acusar o teu marido e a tua sogra de te enganarem? Tu é que não te enxergas. O Lourenço come lá puramente porque a comida é boa. Se soubesses cozinhar tão bem como a Inês, o meu filho também não andava a gastar tempo e dinheiro a comer fora. A culpa é toda tua. Por não seres uma boa esposa. Olhei para minha sogra com um nojo insuportável. A mesma desculpa, sempre a desculpa da comida usada como arma. Chega, minha senhora, respondi eu, desta vez também a levantar a voz, já incapaz de me conter. Não use mais a desculpa da comida para encobrir a vossa podridão. Eu vi com os meus próprios olhos esta tarde. Vi-vos aos dois sentados lá, a rir felizes com aquela mulher. Tratam-na muito melhor do que me tratam a mim, que sou legalmente parte desta família. Vocês ainda não a esqueceram. Pois não? Usam a tasca como desculpa para continuarem a encontrar-se com ela. O meu marido agarrou-me os ombros com força. Os seus dedos cravaram-se na minha pele, fazendo-me gemer de dor. Ouve bem, Beatriz, sibilou o meu marido, mesmo em frente ao meu rosto. A sua respiração estava ofegante. Isso é tudo da tua cabeça doente. És ciumenta, irracional e tens o coração cheio de maldade. A Inês é uma mulher divorciada que precisa de dinheiro para viver. É normal que eu e a minha mãe vamos lá para apoiar o negócio dela, como seres humanos. Foi apenas uma coincidência que a comida dela me agradasse. Não distorças as coisas como se eu te estivesse a trair. Tu é que devias fazer uma introspeção. Por que é que o teu marido não aguenta comer em casa? Foste tu que falhaste em satisfazer-me. Fiquei paralisada. O aperto nos meus ombros doía. Mas as suas palavras doíam muito mais. Isto era uma forma de manipulação extraordinária. Ele virava os factos de uma forma tão astuta. Ele mentiu. Ele escondeu a identidade da dona da tasca. Ele riu-se intimamente com a sua ex-mulher. Mas no final, a culpada era sempre eu. Ele fazia-me parecer uma louca, cega de ciúmes, a exagerar a situação. É isso mesmo, disse o Lourenço. Apoiou a minha sogra com entusiasmo, sentindo-se encorajada pelo filho a defender. Tu tens a mente suja. A Inês é uma boa mulher. Ela é trabalhadora. Não como tu, que só sabes estender a mão a pedir dinheiro para as compras, mas não dás nada em troca ao teu marido. Nós vamos lá puramente como clientes. Sua ingrata. Tanta sorte em casar com o Lourenço e ainda o acusas de coisas infundadas. As lágrimas que eu tinha segurado finalmente rebentaram. Não eram lágrimas de tristeza nem de fraqueza, mas sim lágrimas de uma raiva que tinha chegado ao limite. O meu corpo tremia violentamente. Olhei alternadamente para o rosto do homem com quem casei e da mãe que eu deveria respeitar. Eles estavam lado a lado, a encurralar-me sem piedade, a proteger o nome de outra mulher, espezinhando a minha dignidade até a destruírem por completo. Sacudi o meu corpo com força, libertando-me do aperto do meu marido. Recuei um passo, mantendo a distância daquelas pessoas de coração de pedra. Limpei as lágrimas com as costas da mão.
Muito bem, disse eu, com a voz trêmula, mas firme. Se a minha presença, a minha comida e o meu esforço nesta casa nunca significaram nada para vocês, se aquela mulher é muito mais perfeita aos vossos olhos, então, por favor, idolatrem-na à vossa vontade. Virei-me e caminhei rapidamente para o quarto. Ignorei os gritos do meu marido a chamar-me rudemente e as pragas da minha sogra a insultar-me da sala. Entrei no quarto, tranquei a porta com força e encostei-me a ela. Lá fora, ouvia-os ainda a resmungar, a culpar-me pela confusão daquela noite. E depois, tranquilamente, a dirigirem-se para a mesa de jantar, para comerem a comida daquela tasca. Dentro do quarto silencioso, percebi uma coisa muito importante. Discutir com mentirosos manipuladores é uma perda de tempo. Eles nunca admitirão os seus erros. Pelo contrário, farão de tudo para me fazer sentir que eu sou a louca. Esta noite, vi as suas verdadeiras faces, sem máscaras. O meu respeito e amor pelo meu marido morreram esta noite, enterrados com as suas mentiras nojentas. Limpei o resto das minhas lágrimas. A partir de amanhã, não haveria mais lágrimas, não haveria mais devoção cega e não haveria mais a Beatriz fraca. Iria vingar-me à minha maneira. O sol da manhã parecia mais brilhante do que o habitual ao entrar pelas frestas das cortinas do meu quarto. O alarme do meu telemóvel tocou ruidosamente, pontualmente às 4 da madrugada. Normalmente, a esta hora, eu saltaria da cama, correria para a casa de banho para lavar o rosto e depois apressar-me-ia para a cozinha para começar a minha rotina de cozinha. Mas esta manhã, essa rotina tinha morrido. Desliguei o alarme com calma, puxei o cobertor até ao pescoço e fechei os olhos novamente. Permiti-me desfrutar do conforto da cama, algo que não sentia há muito tempo, por estar sempre ocupada a perseguir um elogio que nunca chegava. 6:30 da manhã. Acordei com batidas fortes na porta do meu quarto. Era a voz do meu marido. Na noite anterior, ele dormiu no quarto de hóspedes após a nossa grande discussão. Eu não lhe abri a porta e tranquei-a por dentro. Espreguicei-me lentamente. Estiquei os braços e levantei-me da cama. Fui até a porta e rodei a chave. A porta abriu-se, revelando o rosto do meu marido amarrotado e cheio de raiva. Já estava vestido para o trabalho, mas a sua camisa não estava bem passada. Os seus olhos fitaram-me com intensidade. "Que raio de mulher és tu?" gritou ele, sem rodeios. "Já viste as horas? Por que é que não há comida nenhuma na cozinha? A minha camisa também não está passada. Estás a querer vingar-te por causa de ontem à noite? Não sejas infantil, Beatriz." Encostei-me ao umbral da porta, a olhá-lo com uma expressão completamente neutra, sem medo, sem culpa. "Não foste tu que disseste que a minha comida não era boa e que te tirava o apetite?" Respondi, num tom casual, forçado, como quem fala do tempo. Para que é que eu ia gastar as minhas energias a cozinhar comida que acabaria no lixo? Tu e a tua mãe não preferem a comida da tasca? Por favor, vai tomar o pequeno almoço fora, Lourenço. Afinal, o dinheiro das compras está contigo. Os olhos do meu marido arregalaram-se, como se não acreditasse na minha resposta tão ousada. Até agora, eu sempre baixava a cabeça e pedia desculpa quando ele se zangava. Ele cerrou os punhos com força. O seu maxilar contraiu-se. "Atreves-te a responder ao teu marido?" ameaçou ele, com a voz baixa. "É tua obrigação como esposa. Se continuares assim, não me culpes se eu me zangar a sério contigo." Força, interrompi-o rapidamente, sem lhe dar oportunidade de continuar a sua ameaça. "Zanga-te o quanto quiseres. Cansei-me de ser a empregada não remunerada desta casa. A partir de hoje, trata do teu próprio estômago e das tuas próprias roupas. Não sou uma criada que podes humilhar em casa e trair lá fora." Fechei a porta do meu quarto na cara dele e tranquei-a por dentro. Lá de fora, ouvi o meu marido a praguejar, a dar um pontapé forte na porta do meu quarto e depois a afastar-se a passos pesados em direção à sala. Ouvi a voz da minha sogra, que também acordou com o barulho. "O que se passa? Tanta confusão logo de manhã?" perguntou a minha sogra, com a voz rouca de quem acaba de acordar. "A tua nora maluca está em greve, mãe", respondeu o meu marido em voz alta. "Não quer cozinhar, não quer passar a minha camisa. Pensa que é quem, para me desafiar assim? Meu Deus, que mulher ingrata!" resmungou a minha sogra, não menos irritada. "Eu disse-te desde o início. Essa mulher não serve para nada. Deixa-a estar, Lourenço."
Não precisamos da comida insonsa dela. Vamos tomar o pequeno almoço fora. Também não me apetece comer comida de alguém com um coração tão podre como o dela. Ouvi os passos apressados deles a saírem de casa. O motor do carro foi ligado, e pouco depois, o barulho desapareceu. A casa ficou em silêncio. Sorri levemente dentro do quarto. Eles pensavam que as suas ameaças me iriam intimidar. Pensavam que eu ia passar fome e implorar-lhes se me abandonassem. Estavam redondamente enganados. Era exatamente isto que eu queria. Liberdade dentro da minha própria casa. Depois de me certificar de que eles tinham realmente saído, saí do quarto. Limpei a casa como de costume. No entanto, desta vez, limpei apenas as áreas que eu usava. Varri o meu quarto, a sala e a cozinha. Não toquei no quarto do meu marido, no quarto da minha sogra, nem na roupa suja deles que se acumulava no cesto da roupa. Que a roupa ganhasse bolor já não era da minha conta. Depois, fui ao mercado mais próximo, não ao mercado do bairro onde a carrinha de legumes costumava parar. Procurei deliberadamente um mercado um pouco mais longe, para poder fazer as compras com calma. Comprei ingredientes frescos com o resto das minhas poupanças pessoais. Comprei camarões grandes, lulas frescas, vários tipos de legumes e ervas aromáticas da melhor qualidade. Hoje, ia cozinhar um arroz de marisco, o meu prato favorito. Um prato que nunca fiz nesta casa porque o meu marido sempre dizia que o meu marisco sabia mal, apesar de ele comer o peixe grelhado da tasca que era muito mais forte. De volta à casa, passei o tempo na cozinha com uma sensação muito agradável. Sem pressão, sem medo de julgamentos cínicos. Limpei o marisco com cuidado, temperei o consumo de limão e depois refoguei os temperos até um aroma maravilhoso encher toda a casa. Cozinhei uma porção generosa. Depois de pronto, servi o prato numa travessa bonita. Fotografei-o de vários ângulos com a luz natural da janela da cozinha. As fotos ficaram muito apetitosas. A cor avermelhada do refogado a envolver os camarões e as lulas parecia deliciosa. Transferi as fotos para o meu telemóvel. Eu sempre tive jeito para a cozinha, elogiado pelos meus amigos e família antes de casar. Abri uma aplicação de redes sociais e criei uma nova conta especificamente para receber encomendas de catering caseiro em pequena escala. Publiquei as fotos da minha comida com uma descrição atrativa. Ofereci um menu de almoço com sistema de pré-encomenda para os meus antigos amigos e contactos. Enquanto desfrutava do meu almoço incrivelmente delicioso, o primeiro almoço que pude realmente saborear sem interrupções nesta casa, monitorizava o meu telemóvel. Poucos minutos depois, as mensagens começaram a chegar. Alguns amigos antigos que conheciam as minhas habilidades culinárias encomendaram entusiasticamente. Tinha 5 encomendas para o dia seguinte, um número pequeno, mas para mim, foi o primeiro passo muito significativo para a minha independência financeira. Já não precisava do dinheiro do meu marido para as despesas. À tarde, enquanto a casa ainda estava vazia, decidi fazer algo que planeava desde a noite anterior. Entrei no pequeno escritório no canto da casa, uma divisão que o meu marido normalmente usava apenas para guardar documentos e trabalhar em tarefas extra do escritório. Queria descobrir de onde vinha o dinheiro do meu marido para comprar comida fora constantemente e possivelmente dar algo mais à sua ex-mulher. Abri as gavetas da sua secretária. Estavam todas trancadas, exceto a última. Remexi numa pilha de papéis e pastas. Não demorei muito a encontrar uma capa de plástico transparente com extratos bancários mensais dele. O meu marido era de facto uma pessoa descuidada, e ainda tinha o hábito de imprimir os extratos todos os meses, por exigência da sua empresa. Peguei no extrato do mês passado. Os meus olhos percorreram as filas de números e transações. O meu coração acelerou ao ler os detalhes dos seus gastos. Claro, havia levantamentos em dinheiro de grandes quantias a cada poucos dias, que eu tinha a certeza que eram usados para comprar comida na tasca. Mas o que me fez arregalar os olhos foi a série de transferências bancárias. Quase todas as semanas, havia transferências de valores significativos, na ordem dos milhares de euros, para uma conta em nome de Inês Varela, o nome da sua ex-mulher. As descrições das transferências variavam, desde adiantamento para matéria-prima, pagamento da renda do espaço, até necessidades urgentes da Inês. O meu corpo fraquejou. Caí na cadeira do escritório do meu marido. As minhas mãos tremiam ao segurar a folha de papel, a prova da traição. Então, todo este tempo,
o meu dinheiro para as despesas mensais, que era sempre cortado com a desculpa de aumento das necessidades do escritório, as nossas poupanças conjuntas, que supostamente eram para investimentos futuros, tudo ia para a conta da sua ex-mulher. O meu marido financiava, capitalizava e sustentava a tasca usando o nosso dinheiro. O suor do meu marido, que deveria ser meu por direito como sua esposa. Não admira que aquela mulher sorrisse sempre docemente ao receber o meu marido. O meu marido não era apenas um cliente fiel. Ele era o principal financiador do seu negócio. E a minha sogra? Ela devia saber de tudo isto e apoiava-o totalmente. Os dois conspiraram para me fazer de tonta, a cuidar da casa de graça, enquanto derramavam os seus bens e afeto sobre aquela mulher. Uma sensação de nojo e repugnância percorreu o meu sangue. Peguei imediatamente no meu telemóvel. Fotografei cada folha do extrato bancário com clareza. Fotografei cada transação que mencionava o nome de Inês. Estas provas eram mais do que suficientes. Já não se tratava apenas de uma infidelidade emocional ou de comida não apreciada. Era fraude financeira e uma traição multifacetada e muito bem estruturada. Coloquei a pasta de volta no lugar, com cuidado, para não deixar vestígios de que a tinha remexido. Saí do escritório com passos muito leves, tão leves como o fardo que acabara de ser levantado dos meus ombros. Não havia mais dúvidas, não havia mais pensamentos de consertar este casamento. A Beatriz submissa morreu hoje. O que restava era apenas a Beatriz, pronta para servir a vingança mais dolorosa para eles. No momento certo, passou um mês desde a noite da grande discussão. A vida nesta casa mudou drasticamente. Parecia ter se dividido em dois mundos que não se cruzavam de todo. Cumpri a minha palavra. Desde aquele dia cessei todos os meus serviços como esposa e nora. Nunca mais toquei numa vassoura para limpar a área da sala. Deixei a roupa suja do meu marido acumular-se até cheirar a mofo no seu cesto de roupa. E claro, nunca mais acendi o fogão para cozinhar o que quer que fosse para eles os dois. A casa, que antes era sempre arrumada e cheirava a comida, agora parecia fria, suja e desarrumada nos cantos que eram o seu território. Pelo contrário, o meu próprio mundo florescia lindamente. O negócio de catering caseiro que comecei por capricho cresceu rapidamente. As encomendas, que inicialmente eram apenas 5 porções por dia, agora chegavam a 50 porções diárias. Os meus amigos recomendaram a minha comida aos seus colegas de trabalho. E, de boca em boca, a delícia da minha comida começou a ser conhecida. Todas as manhãs, a cozinha tornava-se o meu espaço exclusivo. Contratei uma assistente, uma vizinha de uma aldeia próxima, para me ajudar a preparar os ingredientes e a embalar a comida. O aroma perfumado de especiarias, de carne estufada, de frango guisado e de outros pratos enchia sempre o ar matinal. Curiosamente, sempre que eu cozinhava, o meu marido e a minha sogra passavam pela cozinha com caras amargas. Engoliam em seco ao sentir o cheiro delicioso da minha comida, mas a sua arrogância era demasiado grande para o admitirem. Continuavam firmes na sua rotina, a sair para comer fora ou a encomendar comida. No entanto, ultimamente, comecei a notar uma mudança muito real neles. A arrogância foi se corroendo lentamente perante uma realidade amarga que não podiam evitar, uma pilha de contas e uma carteira cada vez mais vazia. Muitas vezes ouvia discussões entre o meu marido e a minha sogra na sala, quando pensavam que eu já estava a dormir. A discussão era sempre sobre dinheiro. O meu marido começou a queixar-se de que o seu salário deste mês já tinha acabado. Claro que acabou, pensava eu sempre, rindo cinicamente. Como não havia de acabar se todos os dias tinha de gastar dinheiro para comer fora para 2 pessoas? Pagar as despesas da casa que eu antes cobria com o meu dinheiro pessoal. E o pior de tudo, continuar a injetar fundos na tasca da sua ex-mulher. Naquela noite, chovia torrencialmente, com a água a bater no telhado com um som estrondoso. Relâmpagos rasgavam o céu de vez em quando, com clarões que atravessavam as frestas das cortinas. Eu estava sentada à mesa da cozinha, a acabar de fazer as contas dos lucros do meu catering do dia. O saldo na minha conta bancária já era mais do que suficiente para alugar uma casa decente e começar uma nova vida. Tinha tudo preparado de forma muito cuidadosa e planeada. Só esperava pelo momento certo para executar o meu último passo. De repente, a porta da frente abriu-se com violência. O meu marido entrou com a roupa meio encharcada. Parecia muito cansado,
frustrado e pálido. Não trazia nas mãos nenhum saco de plástico com comida da tasca esta noite. Atirou a sua pasta de trabalho para cima do sofá e limpou o rosto com rudeza. A minha sogra, que estava a ver televisão, virou-se imediatamente. O seu rosto mostrava desapontamento ao ver as mãos vazias do filho. Não trouxeste comida, Lourenço? Já estou cheia de fome à tua espera. Queixou-se a minha sogra num tom lamuriento que me irritou. Não tenho mais dinheiro, mãe. Respondeu o meu marido com a voz rouca e desesperada. Deixou-se cair no sofá, a massajar as têmporas. O meu cartão atingiu o limite mínimo de levantamento. A Inês hoje à tarde também me pediu mais dinheiro para pagar o aumento da renda do espaço da tasca este mês. O meu dinheiro acabou mesmo todo. Ao ouvir o nome daquela mulher ser mencionado tão casualmente à minha frente, a raiva que antes explodia em mim já não a senti. Em vez de raiva, senti uma calma incrivelmente fria a percorrer-me o corpo. Quanto mais eles me magoavam, mais clara a minha mente funcionava. O pânico e o desespero no rosto do meu marido, esta noite eram o sinal que eu esperava. Esta era a noite certa. O espetáculo tinha de acabar. O meu marido virou-se de repente para mim, que continuava sentada em silêncio à mesa da cozinha. Os seus olhos fitaram-me com uma mistura de arrogância residual e desespero de quem tem fome. Beatriz chamou ele, num tom autoritário, tentando manter a sua falsa autoridade. Sei que ainda tens dinheiro da venda da tua comida. E sinto o cheiro acozinhado na cozinha. Prepara rapidamente comida para mim e para a mãe. Ainda não jantamos. Com esta chuva, não podemos sair para procurar comida. Além disso, esta é a minha casa. Ainda és minha mulher. Está na altura de parares de ser infantil e voltares a servir-nos. A minha sogra juntou-se da sua cadeira, com a voz arrogante, apesar do estômago a dar horas. Sim, despáchate. Ao menos ser útil para alguma coisa esta noite. Não te faças de surda. O dinheiro que usaste para começar o teu negócio também deve ter vindo do dinheiro das compras que te dávamos. Olhei para os dois, alternadamente. Os seus rostos refletiam um egoísmo incurável. Ficaram sem dinheiro porque financiaram outra mulher, e agora, com fome, exigiam que eu lhes desse de comer sob o pretexto de obrigação religiosa e estatuto de esposa. Que manipulação barata! Mas desta vez não recusei, não gritei, não discuti e não chorei. Levantei-me da cadeira com um movimento muito lento e elegante. Ajeitei a ponta da minha blusa e assenti com uma expressão completamente neutra e calma. Está bem, Lourenço. Vou preparar-vos uma refeição, disse eu com uma voz suave, quase um sussurro mortal. Por favor, esperem um momento. Preparei uma sobremesa muito especial para esta noite. Vi o meu marido e a minha sogra a trocarem um olhar de sobrancelhas franzidas. Estavam claramente surpreendidos com a minha súbita obediência. Talvez, nas suas mentes limitadas, pensassem que eu finalmente me tinha rendido, derrotada pela sua intimidação, e voltado a reconhecer o meu papel de esposa submissa. Eles não sabiam que a minha calma era a calmaria antes da tempestade. Fui para a cozinha. Não toquei na panela com os restos do meu catering. Abri uma gaveta da cozinha, tirei uma pasta de cartão grossa que tinha preparado há uma semana. Peguei numa travessa de cerâmica grande, a mais cara e bonita da casa. Coloquei a pasta de cartão no centro da travessa e cobri-a com uma tampa de servir de prata. Levei a travessa coberta com as duas mãos, voltando para a sala de jantar com passos medidos e firmes. O meu marido e a minha sogra já estavam sentados à mesa, com expressões impacientes, à espera da comida que eu iria servir. O som da chuva lá fora era a única música de fundo nesta noite tensa. Coloquei a travessa no centro da mesa. Entre os dois, não me sentei. Fiquei de pé na cabeceira da mesa, de braços cruzados, com uma postura perfeita. Podes abrir, Lourenço. A refeição está pronta, disse eu, com um sorriso fino e gelado. O meu marido respirou fundo, parecendo muito faminto. Estendeu a mão, agarrou no puxador da tampa de prata e levantou-a rapidamente. A expectativa do aroma delicioso de um guisado ou de um assado desapareceu instantaneamente. O rosto do meu marido passou de esperançoso a extremamente confuso. A minha sogra esticou o pescoço. Os seus olhos semicerraram-se ao ver o objeto estranho na travessa. Não havia arroz, não havia legumes, não havia prato principal. O que estava na travessa cara era apenas uma pasta de cartão grossa e fechada.
Que raio é isto, Beatriz? Gritou o meu marido de imediato, batendo na mesa com força suficiente para fazer o copo vazio ao seu lado tremer. Mandei-te preparar comida, não documento sem nexo. Estás a brincar comigo? Abre a pasta, Lourenço, respondi eu, com um tom de voz que não subiu um único oitavo. A minha calma parecia atiçar ainda mais a sua raiva. Mas eu não me mexi. Garanto-te que o conteúdo te vai deixar muito mais satisfeito do que um simples prato de arroz. Com a mão a tremer ligeiramente de raiva, o meu marido arrancou a pasta de cima da travessa, rasgou o selo e tirou a pilha de papéis de dentro. A primeira folha era uma fotocópia do seu extrato bancário, onde cada transação para o nome de Inês Varela estava marcada com um marcador fluorescente vermelho vivo. Os seus olhos fixaram-se imediatamente na linha de números e nomes. O seu rosto, que antes estava vermelho de raiva, tornou-se lentamente pálido como o de um cadáver. A sua mão tremia violentamente ao segurar a folha de papel. Ele virou a página seguinte. A segunda folha era um documento oficial do Tribunal de Família e Menores, com um carimbo azul. Um pedido de divórcio. O meu nome estava claramente impresso como requerente e o dele como requerido. A sala de jantar ficou subitamente silenciosa. O som da chuva lá fora pareceu diminuir, dando espaço a um silêncio sufocante. A minha sogra, impaciente, arrancou o extrato bancário das mãos do filho. Assim que leu as quantias transferidas para a sua ex-nora, ofegou, tapando a boca. Estás louca, tu acedeste à minha conta bancária, sibilou o meu marido, com a voz trêmula. Ele olhou para mim com um olhar cheio de medo. A sua arrogância desmoronou-se em segundos. Ele já não conseguia manipular a situação. A prova era demasiado real, demasiado explícita. Olhei-o diretamente nos olhos, sem desviar o meu olhar. Eu não acedi a nada, Lourenço. Apenas documentei a tua podridão, que deixaste por aí na gaveta da tua secretária. Usaste o dinheiro do nosso suor, o dinheiro que deveria ser para as despesas desta casa, para sustentar a mulher que idolatras. Negligenciaste as tuas obrigações, insultaste a minha comida todos os dias, rebaixaste a minha dignidade e deixaste a tua mãe espezinhar-me. Tudo para esconder o facto de que ainda és um escravo da tua ex-mulher. Beatriz, não é como tu pensas. Eu posso explicar. O meu marido tentou defender-se, com a voz fraca. Tentou pegar na minha mão, mas eu recuei um passo com um olhar de nojo. A sua manipulação já não funcionaria. Não há nada para explicar. Interrompi-o, com um tom frio e cortante. Virei o meu olhar para a minha sogra, que ainda estava em choque com a quantidade de dinheiro que tinha saído. E para a senhora, parabéns. Já não precisa de comparar a minha comida com a da Inês. Vocês os dois estão livres para desfrutar da comida daquela tasca para o resto das vossas vidas. Mas não se esqueçam, a partir de amanhã, paguem vocês a renda desta casa, lavem a vossa própria roupa suja e encontrem uma maneira de pagar as contas que se acumularam. A vossa caixa multibanco automática e a vossa empregada gratuita nesta casa demitem-se oficialmente. Olhei para os seus rostos uma última vez. A expressão de derrota, o medo da falência e a vergonha misturavam-se nos seus rostos. Foi a visão mais satisfatória que tive durante a minha vida nesta casa. Vão lá encher a barriga e o coração naquela tasca, disse eu, terminando a minha frase com um sorriso fino e vitorioso. Eu não serei mais a criada desta casa. Amanhã de manhã, o meu advogado irá contactar-vos, e um caminhão de mudanças virá buscar todas as minhas coisas. Sem esperar por uma resposta das suas bocas fechadas, virei-me e caminhei de volta para o meu quarto. Naquela noite, no meio da tempestade que assolava a cidade, dormi profundamente e em paz. O fardo pesado que me prendia ao pescoço finalmente se soltou por completo. Eu estava livre, e amanhã seria o meu primeiro dia a viver como um ser humano completo. Passaram-se 6 meses como uma brisa refrescante. O meu processo de divórcio correu de forma muito tranquila e rápida. O meu ex-marido não se atreveu a exigir nada nem a complicar o processo, especialmente depois de o meu advogado ter apresentado as provas das transferências de centenas de milhares de euros para a conta daquela mulher, o que indicava abandono financeiro e apropriação indevida de bens comuns. No tribunal, ele apenas conseguiu baixar a cabeça, com um ar abatido e muito mais velho do que a sua idade real. O direito à minha própria vida foi finalmente devolvido a mim, ratificado pelo martelo do juiz,
que soou como a melodia mais bela aos meus ouvidos. Agora, estou no meio de uma cozinha espaçosa e iluminada. Esta é a minha nova casa arrendada, um anexo ajardinado numa zona tranquila da periferia da cidade. Quando aluguei este lugar, a primeira coisa que renovei completamente foi a cozinha. Projetei-a de acordo com os meus sonhos. Uma ilha de mármore branco estende-se no centro da sala, rodeada por armários de madeira clara que guardam a minha coleção de especiarias de várias regiões. Um fogão a gás industrial de 4 bicos impõe-se num canto, pronto para cozinhar dezenas de porções de comida todos os dias. A luz do sol da manhã entra livremente pela grande janela de vidro, iluminando cada canto desta cozinha impecavelmente limpa. O meu negócio de catering já não é um pequeno negócio caseiro. Registrei a minha empresa oficialmente. Tenho o meu próprio logótipo e contratei 5 funcionários para me ajudarem a cozinhar e a entregar as encomendas. Servimos almoços para 3 grandes edifícios de escritórios no centro da cidade. A minha vida agora gira em torno de coisas produtivas e felizes. Já não me levanto de madrugada com um sentimento de opressão e medo de insultos. Acordo todas as manhãs cheia de entusiasmo, a criar novas receitas e a servir comida que é recebida com sorrisos e agradecimentos dos meus clientes. É uma sensação incrível perceber que a minha comida, que antes acabava sempre no lixo, é agora a minha fonte de sustento e orgulho. Naquela tarde, depois de todas as encomendas de catering terem sido entregues, sentei-me relaxadamente na varanda da frente, a saborear uma chávena de chá de camomila. O tempo estava bastante quente, mas as árvores frondosas no jardim da minha nova casa proporcionavam uma sombra relaxante. Estava a verificar os relatórios financeiros no meu tablet quando, de repente, ouvi o som de passos arrastados a aproximarem-se do portão. Levantei o rosto e semicerrei os olhos. Alguém estava do lado de fora do portão de ferro, que me chegava ao peito. O seu corpo era magro, os ombros descaídos, e vestia uma camisa gasta com a ponta para fora das calças. O cabelo estava despenteado e o rosto coberto por uma barba por fazer. Levei alguns segundos para perceber que o homem miserável e patético que estava do lado de fora do meu portão era o mesmo homem que antes me humilhava com o queixo erguido. Era o meu ex-marido. Vê-lo naquele estado de degradação não despertou em mim a menor compaixão. A serenidade que treinei durante meses impediu-me de reagir de forma exagerada. Pousei o tablet na mesa, levantei-me lentamente e aproximei-me do portão com uma expressão neutra. Não lhe abri o portão. Deixei que as grades de ferro continuassem a ser a barreira firme entre a minha vida pacífica e o seu passado sombrio. "O que é que queres aqui?" perguntei, com a voz calma, sem raiva, mas também sem qualquer calor. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos e encovados. O arrependimento estava estampado em cada linha do seu rosto. As suas mãos agarravam as grades de ferro com força, como se procurasse um apoio para não cair. "Beatriz! Ajuda-me, Beatriz!" A sua voz era rouca e trêmula, quase um soluço. "Estou completamente arrasado. Por favor, perdoa-me. Arrependo-me. Arrependo-me tanto de te ter desperdiçado." Cruzei os braços a observá-lo de cima a baixo. "Onde está a tua arrogância de antes? Onde está a tua mãe que te defendia sempre? E, mais importante, onde está a mulher perfeita que te cozinhava comida digna de um restaurante com estrelas Michelin?" Perguntei, devagar, atingindo o ponto mais fraco do seu ego. Ao ouvir a pergunta, ele baixou a cabeça profundamente. Lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos, caindo na sua camisa gasta. "A Inês enganou-me, Beatriz", soluçou ele, com a voz embargada. "Todo o dinheiro que lhe dei, o dinheiro que devia ser nosso, ela usou para financiar outro homem. Assim que as minhas poupanças acabaram, depois de nos divorciarmos, e eu não pude mais dar-lhe dinheiro, ela fechou a tasca, deixou-me e casou com o fornecedor de peixe dela, que era muito mais rico. Deitou-me fora como lixo." Ouvi a sua história sem a menor surpresa. A lei do retorno nunca falha. O homem que trai deliberadamente a sua esposa legítima por uma manipuladora acabará por ser traído pela própria manipuladora. O karma agiu de forma impecável e cruel. "E a tua mãe?" respondeu ele, desesperado. "Tivemos que entregar a casa ao banco porque eu não conseguia pagar a prestação sem a tua ajuda. Agora vivemos num anexo minúsculo. Fui despedido do meu emprego porque o meu desempenho caiu a pique. Mal temos dinheiro para comer.
Beatriz, todos os dias temos de comer massa instantânea a dividir por 2, porque já não há dinheiro para comprar arroz, quanto mais para comprar comida fora. Ele levantou a cabeça novamente, a olhar-me com um olhar suplicante e nojento. Beatriz, por favor. Vejo que o teu negócio de catering é um grande sucesso agora. Eu ainda sou teu marido. Quer dizer, eu já fui teu marido. Por favor. Aceita-me de volta, Beatriz. Prometo que vou mudar. Comerei tudo o que cozinhares. Nunca mais me queixarei. Ajuda-me, Beatriz. Estou a morrer de fome. A sua última frase soou incrivelmente irônica. Antes, ele rejeitava a minha comida nutritiva para perseguir o sabor artificial da comida da tasca. Agora, implorava-me por comida. Olhei para ele em silêncio por alguns momentos. Não havia ressentimento, apenas um profundo nojo. Nunca permitiria que este parasita voltasse a agarrar-se à minha vida, agora limpa. Enganaste-te, namorada, se vieste aqui à procura de abrigo, disse eu, com uma voz tão fria que matou a sua esperança instantaneamente. Esta casa, a cozinha lá dentro e toda a comida cujas receitas eu conheço são apenas para pessoas que sabem apreciar. Tu e a tua mãe desperdiçaram essa oportunidade há muitos anos. Virei-me, pronta para o deixar. Mas antes de me afastar, olhei para ele novamente. Se estás mesmo a morrer de fome, há um mini-mercado à entrada do bairro. Podes procurar umas moedas nos teus bolsos para comprar uma embalagem de massa instantânea com sabor a peixe grelhado. Pensa nisso como um momento de nostalgia. Sem esperar que ele respondesse ou voltasse a implorar, entrei na varanda, peguei no meu tablet e entrei em casa. Fechei a porta de madeira maciça atrás de mim e rodei a chave, com um clique muito satisfatório. De fora, ouvi vagamente o som dos seus lamentos cheios de arrependimento. Mas a sua voz foi se afastando à medida que os seus passos lentos o levaram para longe de mim, para sempre. Fui para minha cozinha iluminada. Peguei no meu avental de tecido com padrão floral favorito e atei-o à cintura. Esta tarde, não cozinhei para centenas de clientes. Não cozinhei para satisfazer o ego de uma sogra cruel ou de um marido traidor. Esta tarde, ia cozinhar o meu arroz de marisco favorito, completo, com pedaços de lula e camarões do tamanho de um polegar, cozinhado com os temperos mais frescos e servido com arroz branco quente e fumegante. Acendi o fogão, ouvindo o som do alho a encontrar o azeite quente. Um aroma maravilhoso espalhou-se imediatamente, enchendo cada canto da sala, entrando nos meus pulmões e trazendo-me uma paz verdadeira. Enquanto mexia o refogado na panela, um sorriso largo e sincero abriu-se nos meus lábios. Foi nesta cozinha que reencontrei a minha dignidade, que tinha sido destruída. Foi nesta cozinha que provei que não eram as minhas receitas que estavam erradas, mas que eu as estava a servir na mesa errada. Agora, encontrei a mesa certa. A minha própria mesa. E cada prato criado nesta nova cozinha é uma celebração da minha liberdade, da minha força e do meu valor como mulher.